Bom dia, queridos irmãos, companheiros amados, que estamos juntos há tanto tempo, irmanados pelo Evangelho de Jesus, a quem pedimos que olhe por cada um dos seus lares, seus familiares, que todos nós sejamos agraciados com a presença dos nossos benfeitores em nossos corações, em nossos pensamentos na manhã de hoje. Iniciando o capítulo 6, Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolações na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, porque apenas impõe como dever o amor e a caridade. Pai amantíssimo, Senhor de todos nós, de nossas vidas, é com muita alegria que iniciamos o Evangelho nesta manhã, pedindo-te, Senhor, o amparo espiritual para cada um de nós. Fortalecei-nos, Jesus, na fé, na coragem, para que nós possamos ter o bom ânimo, a alegria da vida, a alegria de viver. Ó Senhor, que nesta manhã os bons espíritos possam nos visitar, trazendo aos corações de todos nós a força e o equilíbrio. Jesus, nós pedimos que o Senhor visite os hospitais, onde houver a dor, que a sua presença se faça junto aos nossos irmãos. Intuí e fortalecei os médicos para que eles sejam inspirados nas melhores condutas a seus pacientes. Aos familiares queridos que compartilham conosco esse Evangelho, que Jesus os abençoe. E neste propósito sublime de estarmos juntos em oração, é que nós te pedimos mais uma vez, ó Mestre, olhai pelos nossos irmãos sem teto, sem lar, aqueles que ainda caminham por todos os lugares que necessitam de buscar a sua luz. Que a paz do Senhor se faça em função do bem-estar de todos nós. Que assim seja, Jesus. Queridos irmãos, o Cristo Consolador é um capítulo que nos toca profundamente quando tantas reflexões são nos dadas para que a gente possa refletir. Quando Jesus, nos fala no jugo leve, e o jugo é a lei, e que ele começa: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, o Mestre espera que todos nós, que estamos ainda tão inquietos, tristes, o procurem a aquisição do ensinamento divino,
Por que que nós temos tanta dificuldade para chegar até Jesus? Nós sabemos que não são todos os aflitos que pretendem renunciar ao objeto de seus desesperos, de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir às sombras para o encontro com a luz. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes seres amados, só seremos consolados se nós tivermos a fé no futuro, na confiança da justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Ora, ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza e tanto estímulo de bom ânimo. Nós precisamos reconhecer que todos podemos ser discípulos que vamos amontoando em nossos corações o desejo de servir. Mas nós temos também aqueles que amontoam argumentos contra as lágrimas e abominam as expressões de sofrimento. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esta é uma porta de esperança. E esperança não é esperar, é trabalhar, esperando, trabalhando. E para que a gente possa ir até Jesus, eu preciso também querer ir. Eu preciso renunciar às minhas coisas para que eu possa agasalhar os meus ideais nobres para estarmos com o nosso Mestre. E para isso, nós vamos ver que Mateus narra para todos nós: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Que jugo é esse? Se nós sabemos que o amor que ele nos trouxe suaviza os nossos entendimentos e ele nos convida a amar o próximo como a si mesmo. É preciso que a gente saia desse torvelinho que tem nos arrastado para que possamos compreender que a justiça divina se faz sobre todos nós, não é uma punição, não é um castigo. Todos nós que estamos fatigados, Ele nos promete que vai nos ajudar, que vai nos aliviar. Mas é preciso também que a gente faça da nossa parte. Todos nós precisamos sair de nós para sentir a necessidade do nosso irmão. E nessa necessidade, nós vamos ver quais são as assistências que eu posso levar até ele. Porque muita felicidade que promete aos filhos está na condição das leis que ele nos ensinou. Amar o próximo como a si mesmo, não odiar o seu irmão, reconciliar com seus adversários. E esse é o jugo da observância que essa lei nos põe. Então, o jugo, ele é leve e a lei é suave, porque, na verdade, nós temos tanto comprometimento com a lei e a cada reencarnação nós parcelamos um pouco das nossas dívidas para saná-las diante do Criador. E é por isso que muitas vezes nós falamos de Jesus, mas não compreendemos que foi Ele que espalhou na terra toda a alegria, nos trouxe o bom ânimo, nos mostrou a fortaleza do trabalho, e nós precisamos reconhecer nisso que todos os argumentos eles pedem também uma renúncia e que eles vão modificando as nossas dores. Então, o paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Mas nós sabemos que na terra ainda estamos num mundo de provas e expiação. Ainda sabemos das diferenças espirituais que nós estamos caminhando, evoluindo. E Jesus, que era o mestre da confiança,
do otimismo para todos aqueles corações que aproximavam dele, nós podemos ver que muitas vezes Jesus chamou esses nossos irmãos aos seus corações, especialmente aqueles que estivessem cansados e oprimidos, sob o peso dos desenganos terrenos. E isso vai nos mostrar quantos desenganos nós já vivenciamos devido às nossas ilusões, proclamadas pelo materialismo, pelo ter. Isso nos traz grandes dificuldades. Então, Jesus, ele não amaldiçoou nem os tristes, ninguém, mas ele nos convocou à consolação. O que é isto? Compreender, buscar o entendimento, para que o conhecimento, além de me esclarecer, me alimenta de esperança, estimula a minha vontade e também transforma o meu querer. Muita gente acredita na lágrima como sintonia de fraqueza ou sintoma de fraqueza espiritual, mas as lágrimas são necessárias para, em todos os momentos que nós extravasamos nossa alegria ou nossa tristeza, mas nós vamos ver que as lágrimas, elas não caem dos nossos olhos só por tristeza, mas também por alegrias. Nós vimos isso em Maria de Magdala, que ela soluçou no Calvário, mas depois ela chorou de alegria quando o Mestre Jesus lhe envolveu na ressurreição. Nós lembramos de Pedro que lastimou e chorou a sua negação, mas depois Jesus, olhando para ele, viu a superioridade do seu espírito e quanta compaixão teve daquele nosso irmão. Paulo, que chorou, que mergulhou no pranto em frente nas portas de Damasco, e os primeiros cristãos que choraram no circo do martírio, mas nenhum deles derramou lágrima que não fosse a lágrima da esperança, a lágrima da fé, a lágrima da certeza que iriam encontrar com Jesus. E isto, queridos irmãos, é extremamente importante. Nenhum de nós podemos derramar lágrimas sem saber qual é o fundamento daquelas lágrimas, porque as lágrimas, elas lavam a nossa alma, mas elas nos enriquecem, nos fortalecem tantas vezes. E nós precisamos ver que muitos que desejam seguir o caminho de Jesus sofrem. E ele muitas vezes falou para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Elevemos o nosso pensamento sempre a Jesus, meus irmãos. Façamos nossa rogativa para que o Mestre possa nos ajudar, enviando para nós os espíritos amigos que vão ficar mais próximos de nós, fortalecendo-nos todas as vezes. E muitas vezes, quando nós estamos abatidos, cansados, né? Nós vemos que essas situações que muitas vezes nos entristece, elas podem ser para todos nós um momento de transformação dos laços divinos, de nossa própria redenção, nossa própria libertação. É preciso que a gente compreenda que todas as lágrimas, nos momentos de dores, que nós temos que enfrentá-las, nós lembremos, né, que muitos nascem da dor sincera e construtiva. E as dores sinceras e construtivas são filtros de redenção da nossa vida. Mas nunca podemos cair no desespero se nós não compreendemos a causa deste desespero, porque todos nós somos amparados pela bondade e pela misericórdia de nosso Pai. É por isso que o jugo, ele é sempre leve, ele é a observância da lei, o jugo é leve e a lei é suave. Diante dos nossos erros, e Jesus nos fala que para que a gente tivesse uma vida melhor, nós bastasse que a gente seguisse, né? E o caminho é o amor e a caridade. E nós precisamos entender
que todos nós que acreditamos no Cristo e guardamos os seus ensinamentos, nós temos que lembrar que as suas palavras, as suas lições, são para todos nós bálsamo que nos aquieta e que envolve os nossos corações, trazendo para nós luz, bênção, conforto e paz. E contudo, nós vamos ver quanto é fácil ouvir e repetir: vinde a mim, do Senhor, quanto difícil é ir até Ele, porque nós não temos o esforço necessário para alcançar o Mestre. E nós vamos ver que as palavras do Mestre sempre derramaram sobre todos nós um bálsamo e nos trouxeram tanto alívio diante de nossas lutas, de nossas dores, mas esse convite nós não podemos esquecer. Para que nós cheguemos até Jesus ou avancemos até Ele, é preciso que nós renovemos as nossas promessas de paz com Ele, para que nós possamos sair do desânimo que tantas vezes nos isola e nos afasta das oportunidades que temos tido de crescer e de melhorar. O chamamento do alto de Jesus sempre é para amenizar as penas de nosso espírito, desiludida tantas vezes, mas a libertação dos impedimentos que ainda vivem dentro de nós depende do nosso esforço, da nossa vontade, do desejo que não pode ser adiado, porque nós temos pensamentos que precisam ser urgentemente realizados. Por que que isso acontece? Porque Jesus é o nosso Salvador. É Ele que nos liberta, é Ele que estende os braços amorosos e compassivos para todos nós. É Ele que nos mostra o valor das leis divinas, da justiça divina. E o Consolador, ele tem esse papel, e nós vamos ver nesse item do Evangelho que todos nós que acreditamos no cristianismo, nas missões do Cristo, nós buscamos ou nós gritamos por um apelo consolador, mas não podemos também nos esquecer que são poucos que revelam a sua fé, que revelam o seu esforço, que têm coragem para buscar a sua companhia. É muito, é muito suave, é muito bom a gente escutar: vinde a mim. No entanto, para falar com verdade, será que nós já conseguimos ir? Será que nós já conseguimos avançar? Então, que cada um fique na sua reflexão, né? Porque o Cristo, ele tudo nos ensinou e deixou esse convite: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Irmãos, pensemos bem nesse convite de Jesus. Alimentar o pensamento no bem, na caridade, é um passo para seguir as lições de nosso Mestre. Nós agradecemos muito a Jesus por cada lição, cada palavra, cada gesto, cada exemplo. Somos eternamente gratos. Ajude-nos, Senhor, nesta hora, a vislumbrar um outro momento, levando o nosso pensamento até os benfeitores, para que nós possamos receber a dádiva do amparo amigo, o passe que nos reconforta, que nos sustenta, rogando pela fluidificação das águas. E entramos em comunhão, Senhor, com esses abnegados irmãos, para que as suas mãos amorosas sejam estendidas para todos nós. Que Deus, na sua infinita bondade, que estenda essas vibrações a todos os nossos familiares, como também aqueles que não nos querem bem, e que a paz e a esperança esteja sempre conosco, que assim seja.
Obrigado, Jesus. Um abraço, amigos do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que a paz de Jesus, dos benfeitores amigos, envolva-nos hoje e sempre. Que assim seja.